Boa noite a todos. Que gostoso poder ver a casa cheia de pessoas que se preocupam também com o seu lado espiritual. Num dia quente como esse, nós teríamos outras tantas situações que nós poderíamos estar fazendo e a gente está aqui. Então, para que a gente possa iniciar a nossa preleção dessa noite, eu quero convidá-los para a gente fazer uma prece onde nós vamos nos conectando com os nossos anjos de guarda, aonde nós vamos sentindo toda a proteção e o amparo que a gente recebe desses amigos espirituais, nos fortalecendo, nos intuindo para a semana que começa. Que nós possamos estar sempre atentos e vigilantes para ouvir, para sentir essas intuições e assim podermos caminhar a nossa vida, nos nossos dias, de forma que respeite os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que façam com que nós, quando coloquemos as nossas cabeças no travesseiro, nós tenhamos a consciência tranquila de que o melhor foi feito. Vamos também saudando e sentindo a presença de Maria, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ela possa, nesse momento de tantas turbulências na nossa sociedade, no mundo, envolver a todos com o seu manto azul e que a nossa humanidade extraia dessa conexão com a Maria muito amor, paz, respeito, tolerância, e nos sentindo assim abraçados por nossa Mãe espiritual, sentimos a presença de Jesus. Jesus que disse para nós que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele lá estaria. Que possamos sentir a sua presença, nos envolvendo em muita luz, e que agradecemos assim a esse homem, essa criatura magnífica, que nos trouxe o seu Evangelho, que nos ensina sobre o amor, a caridade, e que possamos, por meio desses exemplos que Ele deixou, transformar também as nossas vidas. Que também nos conectamos e agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, por meio da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Que assim seja. Amém. Então agora, conectados, mais tranquilos, vamos dar início à preleção dessa noite, agradecendo a Deus e a Jesus. Obrigada, Pai. E aí a gente vai começar a trazer para todos algumas reflexões para o tema que foi proposto para nós essa noite, que é a importância do culto do Evangelho no lar. Antes de começar, eu queria lembrá-los que assim que a gente começa a subir os degraus daqui da casa, a gente já está sendo cuidado
E a gente já pode sentir a presença dos nossos mentores mais fortemente dos nossos lados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vem aqui cuidar do nosso lado espiritual, seja por uma dor, seja por algumas questões que a gente quer entender, quer saber mais, a espiritualidade está do nosso lado. Então a gente precisa, nesse momento que a gente chega antes, sentar no salão, aproveitar essa luz verde que acalma os nossos pensamentos, que vai higienizando os nossos pensamentos, essa música tranquila, e esquecer, sabe? Eu sei que é muito difícil esquecer as questões do mundo, celular, internet, problemas, mas vamos tentar fazer um esforço para que a gente deixe tudo isso para o lado de fora, para que a gente possa realmente ter um minuto para nós. Quais outras situações no nosso dia a dia a gente consegue fazer isso? Então vamos aproveitar esse momento para a gente... É como se nós fôssemos um momento que a gente estivesse fazendo uma higienização no nosso ser. Aproveitar, receber as intuições. Porque muitas vezes a gente precisa de uma resposta, a gente precisa de alguma coisa. Só que a gente está num barulho muito grande dentro de nós. O mundo está muito barulhento, as coisas acontecem de uma forma muito rápida e a gente não percebe essa conexão. Então aqui dentro, vamos tentar nos desconectarmos dos nossos problemas lá de fora. É muito rápido, 1 hora passa muito rápido. E hoje o nosso tema vai levar para a nossa reflexão o Evangelho no lar. E eu tenho certeza que todos aqui, inclusive eu, quando estivemos ou fomos no centro espírita, ou quando vamos e passamos pela entrevista, que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando chega no centro espírita, e depois começam a vir para nós as orientações, é que a gente faça o Evangelho no lar. Todo mundo já ouviu, se ainda não ouviu, vai ouvir. Tá? Poxa vida, mas por que esse povo manda a gente fazer Evangelho no lar? Olha, veio uma mensagem de novo para eu fazer Evangelho no lar. Pô, mas eu já estou fazendo Evangelho no lar. Então aí, por que a espiritualidade nos orienta a fazer o Evangelho no lar? Porque a gente precisa começar a criar uma cúpula protetora em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. Porque nós somos invigilantes, porque nós nos perdemos nos nossos vícios, nos ambientes que nós frequentamos. A gente descuida de coisas no nosso dia a dia que abre a oportunidade dos espíritos que não são, aqueles nossos irmãos que não são tão assim elevados, se aproximarem de nós, porque nós estamos abrindo a brecha para que eles venham até nós. Seja por desvigilância, seja no trabalho, falando algo de alguém que não está perto, seja no trânsito, numa ira, bravo, esbravejando, xingando porque aconteceu alguma coisa. Seja um ambiente que a gente sai de repente para uma festa, para algum lugar, para uma balada, para um happy hour, a gente vai atrair para nós, dependendo da nossa postura, da nossa conduta, aqueles irmãozinhos que ainda não estão preparados. São aqueles irmãozinhos que gostam de aprontar com a gente, que gostam de aproveitar que nós estamos invigilantes, que nós baixamos a nossa guarda, e aí eles nos intuem a tomar atitudes, comportamentos que vai não só prejudicar a nós, mas aqueles que estão mais perto de nós. Porque esses irmãozinhos, eles saem de nós, lá da balada, e acompanham a gente até a nossa casa. Se a nossa casa
for uma casa onde nós cuidamos para que tenha um ambiente salutar, positivo, palavras edificantes, respeito, tolerância, aonde a gente faça o nosso evangelho no lar, a gente vai estar criando uma cúpula de luz protetora. E esse irmãozinho que veio com a gente da balada até a nossa casa, ele não vai ter espaço, porque ele vai achar um ambiente muito chato. Ixi, aqui as pessoas respeitam. Olha, as pessoas fazem o evangelho no lar. Não, aqui não é para mim. Caso contrário, se é uma casa onde a gente não consegue ter essa harmonia, eles aproveitam e criam conflitos. Muitas vezes, a gente acaba discutindo com os nossos parceiros, com filhos, com o pai, com a mãe, de coisas assim totalmente bobas. E depois que a discussão acontece, a gente fala, nossa, mas não devia ter feito isso, eu não precisava ter chegado a esse ponto. É a nossa invigilância. Algo que Jesus pede para nós, desde aquela noite em que ele ia ser preso. Ele chega para os discípulos que o acompanhavam naquele momento, acho que era João, Tiago maior e Pedro, e disse, eu vou orar. Vocês fiquem aqui, fiquem vigilantes. E eles não ficaram vigilantes, eles adormeceram. Então, nós, muitas vezes, também adormecemos, não estamos preparados, vigilantes. Porque a gente precisa cuidar. Se nós estamos aqui num centro espírita, tá? Se nós nos julgamos ou podemos dizer, sou espírita, nós entendemos que nós não somos só esse corpo físico que a gente vê. E eu vou repetir porque eu gosto de falar isso nas minhas preleções. A gente é um espírito. E apesar do nosso corpo morrer, num determinado momento, a gente não sabe quando, o nosso corpo vai desfalecer, o nosso espírito vai continuar. E o nosso espírito vai continuar na mesma vibração, nas mesmas situações, pensamentos positivos ou negativos, que nós vivemos aqui na matéria, só que numa outra dimensão. E o evangelho no lar é isso, é um convite para que nós comecemos a montar nas nossas casas, nos nossos lares, um ambiente de luz, um ambiente edificante, onde nós vamos nos fortalecer e também a todos que moram lá conosco. Ah, mas eu moro com a minha filha. Meu filho já não está mais aqui no Brasil com a gente. Ela não faz o evangelho no lar comigo. Eu faço sozinha, eu com meus gatos. Quando eles querem participar também, porque gato tem vida própria. Mas eu faço todo domingo, 14h, é o meu dia para eu fazer o evangelho no lar. E diz André Luiz, numa das suas obras, que eu acho isso lindo, 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 que quando os nossos amigos da espiritualidade maior olham para nós aqui na Terra e percebem luzes saindo de alguns lares, essa luz é a luz que sai das casas que fazem o evangelho no lar. Porque a gente está todo momento, a nossa sociedade está vivendo uma guerra atrás da outra. Uma guerra atrás da outra. Mas será que dentro das nossas casas existe a paz, o respeito? Eu respeito o meu filho que tem uma orientação sexual diferente da minha? Eu respeito a minha filha porque ela quer fazer uma tatuagem ou quer colocar um piercing? Eu ouço a minha mãe porque ela tem mais caminhada, tem uma bagagem de vida maior, e algo, mesmo que no momento eu não queira fazer aquilo que ela está me falando, eu escuto com amor. Ah, mãe, tá certo, vou pensar. A senhora vou pensar.
Eu ouço meu pai, que tem uma vida aí, uma caminhada de vida tão grande com amor. Eu respeito. Tem dentro da minha casa esse ambiente salutar. Porque se eu não tenho um ambiente salutar dentro da minha casa, pessoal, vai ser difícil eu conseguir viver um ambiente salutar nos outros lugares que eu vou estar. No trabalho, na rua, no trânsito, na fila do supermercado. Então é por isso que nós, nos centros espíritas, a gente orienta as pessoas a fazerem o evangelho no lar. E nada mais é do que um reforço do que Jesus ensinou para a gente quando Ele esteve na terra. Ele instaurou, Ele implantou esse hábito saudável do evangelho no lar. Quando Ele ia visitar as pessoas nas casas, a primeira coisa que Jesus fazia era falar uma palavra positiva e discutir, conversar sobre algo que estivesse nas Escrituras. Evitar dentro das nossas casas palavrões, palavras chulas, imagens ou vídeos ou programas de ódio, de raiva, de guerra, de morte, de sangue. Exagero de programas que expõem uma sexualidade, uma sensualidade que às vezes a gente não precisa ver isso à torta e à direita. E nós não estamos aqui falando para ninguém virar anjo, nós não vamos ser anjo. Aqui na terra não tem anjo. A gente só está orientando com essa questão do evangelho no lar que a gente tenha um ambiente harmonioso, de paz, para que a gente possa se fortalecer. E durante as nossas adversidades na vida, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, a gente vai saber fazer de uma maneira respeitosa, com calma. A gente vai pensar, a gente vai refletir antes de dar aquela verborragia, né? De falar algo que a gente fala, putz, mas por que eu falei isso? Por que eu fiz isso desse jeito? E o evangelho no lar é algo muito simples para a gente implantar na nossa casa. É escolher um dia da semana, o mesmo dia, o mesmo horário, porque os nossos amigos espirituais que nos acompanham, anjos da guarda, aqueles guias espirituais que se afinizam com as nossas famílias, eles vão estar lá conosco, naquele momento, fazendo o evangelho com a gente. Porque assim como nós, eles também precisam aprender mais sobre Jesus. Porque não é porque eles estão numa outra dimensão que eles são seres adiantados, evoluídos. Não, eles são igual a nós. Só que eles estão numa outra dimensão. Como nós, quando desencarnarmos, a gente não vai virar anjo. A gente vai continuar vivendo as mesmas situações, precisando continuar aprendendo o que a gente não aprendeu, só que numa outra dimensão. E por isso que o evangelho no lar precisa ser feito em voz alta. Porque a gente vai falando, não só para mim, para minha filha, para o meu filho, para o meu marido, para minha mulher, mas para aqueles amigos espirituais que nos acompanham e estão perto de nós. Então a gente precisa escolher um dia da semana, o mesmo horário, e pôr isso como uma prática, como um hábito saudável nas nossas vidas. Gente, não precisa ser algo que dure 1 hora, 15 minutos no máximo, 20 minutos no máximo. Eu pego um livrinho de mensagens, livrinho desse que a Marisa leu para a gente, abro o livro, faço uma leitura, que eu vou iniciar meu evangelho, tá? Estou iniciando meu evangelho. Eu abro o livro, faço uma leitura, faço uma prece me conectando e agradecendo os meus mentores, né, meus anjos da guarda, agradeço Maria, Jesus, Deus. Aí eu pego o evangelho no lar, abro
aleatoriamente ele numa página qualquer e faça a leitura de um parágrafo. Não precisa ser o capítulo todo, não precisa. Um parágrafo. E aquela leitura aquele parágrafo, a gente comenta. Qualquer um que está lá, que esteja com a gente na nossa casa, comenta. Mas, pessoal, presta atenção numa coisa que eu acho que é importante. Não é para na hora que a gente estiver fazendo o nosso evangelho no lar, comentar assim para o outro: ô fulano, ó, isso aqui é para você, hein? Ó, a mensagem veio para você, filho. Olha, não é momento para isso. Porque ninguém é mais do que ninguém. É um momento que a gente vai se unir em família e vai conversar sobre algo que Jesus trouxe para nós. Algum dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós. É simples. Terminou. O que a gente pode fazer? É interessante a gente costumar deixar também uma garrafa de água, porque na hora que a gente terminar o nosso evangelho e a gente for fazer as nossas preces finais e pedir para os amigos espirituais fluidificar aquela água, e depois todo mundo toma um copo daquela água. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês também é importante que a gente faça com o coração e acreditando. A gente não pode fazer as coisas de uma forma automática. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, desejar que aquela transformação aconteça dentro do meu lar, que eu possa viver num ambiente salutar dentro da minha casa, onde todos nós possamos nos respeitar, nos tolerar, onde nós possamos ajudar o outro. Primeiro dentro da minha casa, que é aquela máxima que Jesus fala para nós: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Então, só vou conseguir amar se eu me amar. Eu só vou conseguir passar a paz para o outro nos ambientes que eu frequento se eu tiver a paz comigo, se eu tiver a paz dentro da minha casa. E aí vocês vão falar: minha mãe não quer fazer, minha namorada, meu namorado, ninguém quer fazer comigo. Não tem importância, faz sozinho. Faz sozinho. O exemplo muda as pessoas. Alguém que vê você fazendo o evangelho, uma hora vai acabar fazendo. As pessoas, nós estamos em momentos diferentes da nossa evolução. A gente não pode querer que o outro haja como eu, porque de repente eu ainda sou um ser muito que não sou evoluído. Eu ainda tenho que ser despertado para conseguir fazer o evangelho no lar. Então, pessoal, a mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês é essa: de que façamos o evangelho no lar, nas nossas casas, que a gente implante essa ação dentro das nossas casas, que a gente faça com amor, que a gente faça desejando, que a gente esteja se fortalecendo para a nossa caminhada. Porque só nós sabemos quais são os nossos desafios no dia a dia. E quantos desafios nós não temos nessa terra. Então, que a gente possa ter uma semana agora, uma semana de muito bom ânimo, que a gente tenha bom ânimo, que a gente seja perseverante, que a gente leve a alegria e a paz de Jesus nos ambientes em que nós estivermos, que a gente respeite, que a gente ame. E assim a gente vai vibrar agora, para terminar, a gente vai fazer as vibrações, que são algumas preces, né? Como a gente encerraria o nosso evangelho. Que é o momento que a gente pede coisas boas, que coisas boas aconteçam para nós, para aqueles que nós queremos, para o nosso mundo, para o nosso planeta. E nós costumamos vibrar, né? Os espíritas falam vibrar.
é quando a gente, todos juntos numa sala, a gente pensa amor, luz, a gente pensa paz, perdão, para todas as pessoas, né? Para tudo aquilo que quem estiver fazendo as vibrações for estar falando. Por exemplo, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra que Deus criou com tanta perfeição para que nós pudéssemos viver as nossas vidas. Agradecemos e vibramos pelo ar, pelas águas. Nossa, vamos vibrar pelas águas que banham nossos corpos. Como é bom poder tomar um banho nesses dias quentes. Vibramos por todas as plantas, florestas, matas, as flores. Como é bonito poder ver as plantas, aqueles campos coloridos, lindos de flores. Vibramos pelos animais silvestres, domésticos, selvagens. Vibramos por os locais do planeta que passam por adversidades da natureza, catástrofes da natureza. Pelos locais onde as pessoas padecem com a fome e com a miséria. E também pelos locais onde acontecem as guerras. Vibramos pelo Espiritismo, que nos traz tantos esclarecimentos. Vibramos por essa casa, o SEMP, que nos acolhe, nos dando a oportunidade do autocuidado. Vibramos pelas pessoas que padecem em hospitais, que estejam sofrendo, seja de dores físicas, seja de dores mentais. Vibramos pelo nosso trabalho material, que nos dá o pão de cada dia. Vibramos pelas nossas famílias, para que nós possamos ter muito amor, muita paz dentro das nossas casas. Vibramos por aqueles que julgam nossos inimigos. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa levar para todos os lugares, pessoas que nesse momento possam estar precisando. E assim, a gente vai terminando essa parte da nossa assistência espiritual, dizendo graças a Deus e graças a Jesus.